Graças a paz, igreja. É com muita alegria e muita reverência, né, que estamos aqui nessa noite, trazendo essa reflexão, essa mensagem. Então, como sempre digo, né, Salmo 104, 34, a minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Então, é uma meditação para a gente se alegrar na presença do Senhor, continuarmos nos alegrando. Deus já tem falado aos nossos corações, que continue nesse momento falando, essa é a nossa vontade, que pedimos a Deus por isso. Gostaria de ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 15. O tema da mensagem é justamente da luta vem a vitória. E é uma história bem conhecida por todos nós. 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 15, para iniciar nossa leitura, está escrito assim: Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra que chega até nós nessa noite. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Tira da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que possa nos atrapalhar de te ouvir, ó Pai. Fala, ó Deus, aos corações atribulados, assim como Ana estava atribulada. Pai, queremos ouvir o teu falar, o teu querer. Não o homem, mas a ti, ó Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem, como eu disse, muito conhecida, né? A história de Ana, Penina, Eucana, o nascimento de Samuel. É uma história que está justamente no livro de 1 Samuel, essa descrição. Uma família cheia de problemas, como a grande maioria das famílias. E a gente vai ver, justamente dessa história bíblica, a gente vai tirar algumas lições nessa noite, para que Deus possa falar aos nossos corações. A gente veio para introduzir esse versículo onde fala justamente Ana se derramando ao Senhor. Ana estava com o coração atribulado. E nessa noite, por mais que você talvez diga, e graças a Deus por isso, eu não estou atribulado, está tudo bem, está tudo ok com a minha vida. Mas eu quero que nessa noite você preste atenção, porque seja pelo menos uma frase do que for dito aqui, vai ser Deus falando no seu coração. E se você está com o coração atribulado, é justamente uma mensagem de resposta do Senhor, para trazer calma, para trazer paz ao seu coração. A gente vai ver aqui, então, que Ana, a gente vai começar a leitura lá em 1 Samuel, verso 1 ao verso 5. 1 Samuel 1 ao 5. Você pode ficar com a Bíblia aberta, a gente vai... o texto base é justamente aqui em 1 Samuel, que está dizendo assim: Houve um homem de Ramá, Taim-Zalfim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zuf e Efrateu. E aí fala justamente aqui: E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A gente vai ver que Ana, sendo estéril, aqui fala justamente o Senhor cerrou a madre de Ana. A gente vai falar sobre o nascimento que acaba sendo milagroso, um grande nascimento do profeta Samuel. A gente vai ver que fala que Ana era muito amada. Então, aqui fala que Ana e Penina eram as duas esposas. O mais provável é que Ana era a primeira esposa, Sempre foi a vontade de Deus justamente o homem ter apenas uma esposa. Porém, a cultura daquela época, a questão de
deixar os descendentes, a gente viu inclusive anteriormente com Abraão, Sara era infértil e aí teve a escrava Agar. O mais provável aqui, não está dizendo, mas o mais provável é que Penina, ela entra aqui justamente, ela talvez fosse, digamos assim, uma das escravas, digamos assim, uma das funcionárias ali de Ana, e para que pudesse então Eucana ter filhos e gerar descendentes, então na cultura daquela época permitia então uma segunda esposa nesse sentido, já que a primeira esposa era infértil e não tinha filhos, e ela sofria por conta disso, né? A gente vê a cultura daquela época justamente o sofrimento que a mulher infértil passava por se sentir amaldiçoada, por se sentir inútil, por não poder gerar filhos. Isso era algo que Ana ela sofria muito. A gente vai ver então que vai ser o livro de Samuel, fala, né? Vai ser o nascimento de Samuel. A gente vai ler daqui a pouco a continuação dessa história, embora sei que os irmãos conhecem, mas a gente vai, como disse, trabalhar algumas lições nesse texto. E Samuel, ele vai ser o último juiz ali de Israel, diferente de outros juízes que foram guerreiros, que foram soldados, que sabiam a arte da guerra. Samuel, ele vai ser gerado, ele vai ter a função não só de juiz, ele vai ser um profeta, ele vai ser um sacerdote também. E ali a gente vai ver então que o mandamento do Senhor é que os israelitas, o povo de Deus, havia pelo menos 3 grandes festas, e eles fossem ao local de adoração. E nesse local de adoração, ainda Jerusalém não tinha sido conquistada, não era a cidade, digamos assim, onde os israelitas iam. Então, o tabernáculo estava em Siló. Então, como fala aqui, Eucana, ele sendo religioso, ele sendo temente ao Senhor, ele sempre ia lá de ano em ano para oferecer as ofertas ao Senhor e levava ali a sua família para o templo. Eles iam junto com ele. A gente vai ver ali, então, que fala que o Senhor fechou a madre de Ana. Se o Senhor fechou, é porque não se fecha o que já estava fechado, se fecha o que estava aberto. Então, foi da vontade de Deus que Ana não tivesse filhos. Ana, naquele momento, ainda não entendia o trabalhar do Senhor, mas a gente vai, então, ver todo o processo que ela passou para que ela fosse, então, entendendo aquilo. Ela não entendia, por mais que talvez ela se questionasse por que eu não tenho filhos. Talvez que até como amigos de Jó possam ter falado para ela, talvez você pecou em alguma coisa, alguma falha. Isso aí era ano após ano, e esse sofrimento ali na cabeça, no juízo de Ana. E Ana passando por isso, sofrendo por isso, por não poder gerar filhos, sofrendo porque via então que a outra esposa estava gerando filhos, dando filhos, mas ela não conseguia. E isso passando-se os anos e ela não conseguia, porque ela estava infértil. A gente vai ver então que, mesmo assim, continuava sempre indo com a família ao templo. Ela não se negava a ir com Eucana ao templo para adorar ao Senhor. A gente vai ver então a continuidade dessa história no verso 6, 1 Samuel 1, no verso 6, que diz assim: e a sua competidora, a Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então essa passagem aqui leva a crer, inclusive, que Penina ela tinha até 10 filhos. E aí Eucana fala ali para Ana: eu sou melhor para você, eu sou um bom marido, eu lhe amo, eu sou melhor do que ter esses 10 filhos. Mas Ana, ano após ano, escutava ali as ofensas, as gracinhas que Penina soltava para ela toda vez que iam subir à casa do Senhor. E Penina aqui fala que ela tinha como adversária. Ela encarava Ana como uma adversária. E ano após ano, subiam ali e toda vez ela sofria. Aqui fala que ela perdia o seu apetite, né? A gente vê que Penina vê como uma rival. A gente vê que Ana não faz, digamos, nada de mal contra Penina, mas Penina está ali martelando o juízo de Ana, está sempre irritando Ana. E quantas vezes acontece isso com a gente também? Quantas vezes não tem gente que muitas vezes é usada pelo próprio inimigo para tentar nos tirar do caminho, para tentar tirar nossa paz, para tentar tirar o nosso juízo.
E quantas vezes a gente não fez nada contra, mas é uma pessoa que está ali sempre usada mesmo pelo inimigo para tentar tirar a nossa paz. A gente vê esse exemplo aqui nessa história, a gente vê que ela perdia inclusive o apetite, a gente vê que ela perdeu o apetite. Quantas e quantas vezes a gente não fica tão aperreado que nem vontade dá de comer. Isso, inclusive, é um dos pontos para diagnóstico de quadros de depressão, também diminuição de apetite, alteração de peso. Ana, ela já estava passando ali um processo depressivo. Ana, ela estava chorando. Ana, ela estava angustiada, porque a situação dela não mudava. E ano após ano, ela ouvindo graça, e ano após ano, a situação na mesma. Ana estava passando por aquela situação, e a gente vê que Penina, ela não vai atacar a Ana falando sobre coisas boas de Ana, não. Penina, ela vai atacar a Ana justamente na fragilidade dela, naquilo que Ana mais sofria, naquilo que Ana mais incomodava, que era não gerar filhos. E é assim também o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás. Ele vai atacar a mim, ele vai atacar você, ele vai atacar cada um de nós no nosso ponto fraco. E ele é expert em saber o nosso ponto fraco. Ele está aí há milhares de anos tentando seduzir, tentando tirar o homem do caminho de Deus, tentando levar o homem à perdição, e ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele sabe qual é o meu ponto fraco. E ele não vai atacar no que você é forte, ele não vai atacar naquilo que você está dizendo, agora eu estou firme. Ele vai jogar a casca de banana para você cair naquilo que você é fraco, naquilo que te machuca, naquele seu trauma, naquilo que dói. Assim era Penina com Ana. Assim ela maltratava no que ela tinha a sua dificuldade, naquilo que ela sofria. A gente vai ver então que Ana estava sofrendo, Penina estava sempre ali na sua vida, azucrinando o seu juízo. E eu vou dizer para nós que nós, como cristãos, nós somos como Ana e sempre vai ter uma Penina para tirar a nossa paz. E sempre vai ter, por mais que às vezes não seja uma pessoa, mas tem um inimigo. O inimigo aqui fazendo essa função de tirar a nossa vontade de viver, a nossa vontade de comer. A vontade de Ana de comer, ali de se alegrar. A palavra de Deus mostra que ali era um momento de festa. Eles iam para uma festa para adorar o Senhor. E no momento de festa, a festa acontecendo lá fora e Ana sofrendo por dentro. A festa lá fora, todo mundo se alegrando e Ana sofrendo e Ana chorando. E Ana, só ela sabia o que estava sentindo por dentro. A gente vai ver então que Ana, ela sofreu ano após ano, e talvez eu possa estar falando com alguém que está com a mesma situação, ano após ano sem ver mudança, ano após ano sem ver o quadro mudar. Isso dói, isso machuca, mas a palavra do Senhor nessa noite é que você, assim como Ana, a gente vai ver a continuidade da história, clame, derrame a sua alma. A gente viu no versículo 15 que Ana clamou, que Ana derramou a sua alma. E essa é uma noite e um convite para você lembrar disso, para você derramar a sua alma perante o Senhor. Mas essa também é uma noite que eu possa estar falando talvez com alguma Penina, não só com Ana. Pode ser uma noite que eu possa estar alguma Penina ouvindo essa mensagem. Alguém que está azucrinando, alguém que está maltratando alguém. Quem é feliz de verdade não vai perder tempo querendo fazer o outro sofrer. Então, se você está nesse caminho, se você está, por acaso, com um propósito de prejudicar alguém, essa é uma noite que Deus fala no seu coração que você precisa de uma mudança de vida. Essa é uma noite que Deus fala para as Peninas também, que você precisa mudar o seu estilo de vida, para que você possa ter um encontro real com o Senhor. E que você possa então também entender o seu propósito de vida. Penina não entendia o propósito da vida dela e por isso ela fazia de tudo para prejudicar o propósito de vida de Ana. Então, se você é uma Penina que não entende o propósito da sua vida, eu digo para você, o propósito da sua vida é você ser usado por Deus, entregando o seu caminho ao Senhor Jesus. Porque aí sim você vai ver o propósito que Deus quer para a sua vida. A gente vai ver que Penina, na realidade, ela tinha muita inveja de Ana, porque Ana ela era realmente amada ali por Eucana. E talvez nessa noite eu também é uma palavra para alguém que possa estar querendo o coração de alguém que não lhe pertence. Isso é algo forte e Deus pode estar falando ao coração de alguém nessa noite que está querendo o coração de alguém que não lhe pertence. Deus não vai desfazer um lar, Deus não vai desfazer uma família para satisfazer a sua vontade. Não é
quebrando um lar, não é fazendo uma Ana sofrer que você vai ser feliz. Essa é uma noite para que você pare desse caminho errado e tenha no seu coração que Deus, Ele tem melhor para você e tem outros planos para você. Então que você pare de querer um coração que não é seu, se esse é o seu caso, é Deus falando e dando a resposta. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que você precisa ouvir. Essa é uma palavra também para as Anas. A gente vai ver que Ana, ela naqueles momentos, ela não estava revidando as provocações. Por mais que você esteja sendo provocado, não revide também. Coloque tudo aos pés do Senhor. A vingança é do Senhor, não é sua. Se você está sofrendo perseguição, se tem alguém que está ali sempre ao seu pé, sempre querendo lhe derrubar, coloque isso nos pés do Senhor. Não queira fazer justiça com a própria mão. Assim foi como Ana fez. Essa é uma noite para falar para as Anas, para que você não perca o apetite, não perca a vontade de comer, o apetite de Deus. Não perca a vontade de buscar Deus, não perca a vontade de ler a palavra, não perca a vontade de orar. Por mais que você esteja sendo perseguido, por mais que você talvez esteja sendo até caluniado, não perca a vontade de comer, não perca a fome de Deus, a fome do Senhor. Que você possa continuar com fome e sede de buscar o Senhor. A gente viu que por mais que Ana sabia que aquilo ia acontecer, ia subir ao templo, todo ano isso acontecia, ia subir ao templo, Penina ia xingar, Penina ia zombar, mas ela não deixou de ir ao templo. Ela sabia que ia sofrer tudo isso, mas ela não deixava de ir ali para o tabernáculo para adorar ao Senhor também junto com seu marido Eucana. E quantas vezes a gente, por uma besteirinha, por uma coisa que acontece, não quer mais ir ao templo. Ana, ela sabia que ia sofrer, ela sabia que isso ia acontecer, mas ela estava firme no propósito de ir adorar o Senhor, no propósito de ir ao templo, no propósito de continuar indo à casa de Deus. E engraçado que muitas vezes acontece também conosco, como acontece com Ana, quando a gente coloca o propósito no coração de buscar ir ao templo, de buscar ir à casa do Senhor, ao tabernáculo, parece que o inimigo sempre levanta algo ou alguém para tentar atrapalhar. Sempre acontece alguma coisa nesses momentos, mas a gente passe por cima disso e a gente possa continuar com o propósito de também ir à casa do Senhor. A gente não pode fazer como Ana fez, não pode parar as nossas vidas, paralisar a nossa vida por conta de olhares invejosos, por conta de pessoas invejosas que querem nos destruir. Então continue no propósito ao qual Deus te chamou e não desista dos seus sonhos. Ana, ela continuava, ela tinha esse sonho de gerar filhos. Deus sabia desse sonho no coração de Ana. Ana, ela teve alguns obstáculos, inclusive, a gente vai ver que pessoas infiéis, como Penina, tentaram, de certa forma, atrapalhar Ana no seu trajeto para a realização do seu sonho. Que a gente não deixe que pessoas, muitas vezes, usadas pelo próprio inimigo, possam nos atrapalhar. Às vezes são pessoas até fiéis a Deus também, mas que não estão com uma visão espiritual do propósito, mas uma fala, uma atitude que possa também parecer que nos atrapalha. A gente vai ver ali que, mais na frente, Ana, quando Elino viu Ana orando, pensou que ela estava embriagada, pensou que ela estava bêbada. Isso aí seria algo para Ana dizer: eu não venho mais aqui, como é que o meu líder está me encarando, como que não está vendo que eu estou orando? E quantas vezes a gente, por causa de uma palavra de um irmão, de uma irmã, alguma coisa que acontece na igreja, a gente também paralisa os nossos sonhos ou não quer mais deixar? Não, isso não convém. Quantas vezes também acontece que a própria família não está engajada no projeto, no sonho. A gente vai ver que Ana ela vai orar, Ana ela vai clamar, mas não fala aqui que Eucana foi junto, não fala aqui que Eucana estava lá dobrando os joelhos e clamando junto também. Essa é uma noite que eu falo, em nome de Jesus, você como cônjuge, você como marido, como esposa, entre no propósito, entre junto, sentem ali, conversem sobre os seus sonhos, falem sobre os seus propósitos, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Que vocês possam também, como família, entrar no propósito e lutar pelos sonhos dos outros. A gente não vê Eucana, pelo menos no trecho bíblico, esse propósito de oração junto com Ana. Que a gente possa então clamar, porque Deus, Ele é o único que pode mudar as situações. Deus, Ele é o único que pode fazer o impossível acontecer. A gente vai ver justamente uma bela canção
de Vitorino Silva, que fala: Deus muda situações, que diz assim: está difícil, está fechado o teu caminho em toda direção. Não tem jeito, sempre alguém está dizendo: não há solução. Mas Deus muda no instante a sua vida, se assim você crê. Mas Deus muda a sua vida, se assim você crê. Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. E diz assim: muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Glória a Deus. Diz assim: alguém disse: é o fim da sua vida, você perdido está. Não aceite. Diga: agora estou liberto, Deus vai me ajudar. Esse medo que aos poucos vai tomando o seu coração, deixe-o sair. Deus hoje ainda vai mudar a sua situação. E eu digo mais uma vez, muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar a sua situação. Glórias ao Senhor. Basta tão somente você crer que Deus realmente, Ele pode mudar a sua situação. Continuando a nossa leitura lá no livro de 1 Samuel, agora no verso 9, 1 Samuel capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. A gente vai ver aqui que a palavra de Deus diz assim: então Ana se levantou. Em outras traduções diz: certa vez Ana se levantou. Eu posso dizer profeticamente, e você pode crer, então essa é uma noite que Deus fala com você. Então certa vez você ouviu a voz do Senhor. Essa é uma noite então que Deus está trazendo ao teu coração a necessidade de você colocar perante os pés dele as suas necessidades, perante os pés deles aquilo que te traz dor, aquilo que te aflige, aquilo que te faz sofrer. Essa é uma noite que, assim como Ana, você se derramar na presença do Senhor. E pode ser assim como Ana, não é preciso você estar gritando, não precisa você estar esbravejando, é o seu coração, é você falando com Deus, é você e Deus vai estar ouvindo, e Deus sabe o que você está falando, o que você precisa. A gente viu então que Ana, ela decidiu não ficar na mesma situação. Ela mesmo angustiada, ela decidiu ir orar. Ela mesmo triste, ela decidiu ir orar. Ela mesmo amargurada, naquele momento ela decidiu ir orar. E essa deve ser o nosso propósito, mesmo quando a gente está machucado, mesmo quando a gente está amassado, mesmo quando a gente está sem forças, a gente decidir ir orar. A gente quebrantar o nosso coração na presença do Senhor. Essa foi a atitude de Ana, e essa deve ser a nossa atitude como cristãos: orar a Deus e fazer os nossos votos com o Senhor. E como está lá em 1 Pedro 5,7, lançando aos pés do Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A gente não pode deixar a nossa ansiedade tomar conta da nossa mente e do nosso coração, porque faz inclusive o nosso corpo padecer, que a gente coloque as nossas ansiedades aos pés de Cristo, porque Ele cuidou
cuida e continuará cuidando de mim e de você. A gente viu que mesmo amargurada, Ana estava ali orando. A gente vai ver então que ali ele viu ela orando, ele até pensou que ela estava embriagada, né? A gente vai ver então que ela foi mal interpretada e que a gente mesmo mal interpretado em alguns momentos, né? Mesmo lá fora o mundo nos interpreta como crentes, como loucos, como doidos, como fanáticos, que a gente continue no propósito. O importante não é como o mundo nos vê, o importante é como Deus nos vê, que Ele sabe o nosso coração, que a gente siga o propósito de Deus, independente de como estamos sendo julgados por isso. A gente vai ver então que é bem interessante que se Ana ela não passasse por aquela zombaria de Penina, que se Ana não passasse por aqueles julgamentos de Penina, por aquelas palavras maldosas de Penina, que se Ana não passasse por todo esse problema, Ana não estava chorando, Ana não estava clamando. E então, como eu disse, o tema da mensagem é da luta que vem a vitória. A vitória ela não vai cair do céu de paraquedas, ela vai vir da luta. E a nossa luta, o principal é saber que Deus está lutando conosco. A gente, com as nossas próprias forças, não podemos, mas quando a gente clama ao Senhor, quando a gente coloca a nossa luta aos pés do Senhor, então crê que Ele está na luta conosco e dessa luta virá a vitória, porque Ele é galardoador, Ele pode trazer a nossa vitória. Então, se Penina não provocava Ana, Ana não chorava. Se Ana não chorava, Ana não orava. Se Ana não orava, não nascia Samuel. Então, todo um propósito de Deus que muitas vezes a gente não entende porque a gente está chorando, por aquilo que a gente está passando, mas é Deus nos trabalhando, é Deus nos ensinando, é Deus nos mostrando o propósito dele na nossa vida, para que mais na frente nasça o Samuel na nossa vida, nasça o milagre que a gente tanto clama, que a gente tanto espera. Então a gente vai ver que é o clamor, todo esse processo que passou. Por mais que a gente possa estar exatamente nesse momento de dor, a gente possa ter a visão espiritual lá na frente, que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E sem aquilo que a gente passa, a gente não iria saber a verdade do direcionamento de Deus para a nossa vida. A gente vê que fala que aqui estava Hofni e Finéias, eram 2 sacerdotes filhos de Eli, que eles estavam ali de aparência no templo do Senhor. Na realidade, eles não tinham temor nenhum para a obra do Senhor, até se prostituíam à porta do tabernáculo, e ali Deus, Ele vê que os seus sacerdotes estavam levando, inclusive o povo de Deus, a pecar. E aí Ana, ela estava clamando, querendo um filho. Ana, ela estava orando, querendo um filho, mas Deus tinha mais para ela. Deus tinha em mente que o povo de Deus precisava de um novo líder, de Samuel, um novo sacerdote. E aí não daria apenas o filho. Enquanto Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote para o seu povo. E é sempre assim, os planos de Deus, os sonhos de Deus, eles são além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente imagina. E então as nossas lágrimas é o que vai fazer nascer o Samuel. Que a gente possa ter essa visão espiritual e crer no Senhor. A palavra continua lá no verso 15 agora, 1 Samuel capítulo 1, verso 15. Então Ana vai responder ali para o sacerdote ali. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, que foi o versículo que a gente abriu nessa noite. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, a gente pode ver que todas as vezes ali que Ana ia ao templo, ela era irritada, mas como a gente falou, ela não deixou o propósito de ir no templo. E foi ali orando no templo que ela se derramou ao Senhor. Então que a gente não deixe de vir ao templo
Eu sei que muitas vezes a correria do dia a dia, outras tarefas, doença, tudo mais, mas como o pastor falou aqui no início, é fundamental vir à casa do Senhor, porque aqui a gente vai ver que é na casa do Senhor que Ana clamou e foi aqui que Ana foi ouvida para receber a sua vitória. Então que a gente não deixe de vir à casa do Senhor, que a gente continue vindo para a igreja, que é algo que agrada o coração de Deus. A gente vai ver que Ana, ela chegou no seu limite, e por mais que ela não entendia, é muitas vezes assim que Deus quer. É quando a gente chega no nosso limite, quando a gente diz, eu não consigo mais, eu não posso mais, ou quando a gente fez o que está tudo ao nosso alcance, é que Deus entra então com a providência dele. Porque aquilo que não está ao nosso alcance é justamente aquilo que está ao alcance de Deus. Ele tem poder para mudar situações, ele tem poder para fazer aquilo que a gente não pode e que a gente tanto espera, e que dentro da vontade e do propósito dele pode se realizar, desde que a gente continue se derramando aos pés dele. A gente vai ver que Ana chegou ao seu limite, e aí o Deus do impossível começou a agir. A gente vai ver que para o milagre então ocorrer, ela teve que passar por toda essa luta, e que mesmo amargurada ela orou e ela foi ouvida. A gente vai ver então que não importa os traumas, lutas, situações que a gente possa estar passando, que possamos continuar derramando nossas lágrimas aos pés do Senhor, porque Ele há de enxugar todas as lágrimas e nos dar a vitória. No verso 20 fala assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor, que é o significado do nome Samuel. Verso 26, diz assim: depois que Samuel nasceu, ela foi desmamada, ela levou então, cumprindo seu voto, Samuel para entregar na casa do Senhor. E aí ela falou ali com o profeta, com Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Vamos ver aqui o capítulo 2, agora no verso 18 e 21. Capítulo 2, verso 18 e 21. Aí diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então aquela mulher que não podia ter filho nenhum, ela teve Samuel e teve mais 3 filhos e 2 filhas. É assim que Deus faz, além daquilo que a gente imagina, além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente pede, além daquilo que a gente queria. Deus, ele faz mais, ele é um Deus poderoso, e ele pode dar mais do que a gente imagina. A gente vê que Ana voltou lá para o sacerdote e falou: eu sou aquela mulher que estava orando 3 anos atrás aqui, que estava chorando, que estava clamando, eu estava clamando por esse menino. E ela entregou esse menino ali ao Senhor. E assim, creia, pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, que você também há de contar o seu testemunho, a sua vitória, assim como Ana voltou para dizer: a minha luta teve a minha vitória. Que você possa continuar firme com o Senhor, para que possa contar o seu testemunho, e o seu testemunho é edificar a fé de muitos. Ana, ela gerou Samuel para adorar a Deus. Ela não gerou Samuel simplesmente e tão somente para competir com Penina. Então, quando a gente coloca no propósito justamente os nossos sonhos, nossos planos, para engrandecer e louvar o nome do Senhor, e não para a gente aparecer, nem querer mostrar nada para ninguém, é aí que Deus nos ouve e nos dá a vitória. Ana gerou Samuel para Samuel adorar o Senhor, e não para competir com Penina. E aí a gente vai ver que a vitória veio, e Deus concebeu, que a luta dela teve a vitória. A gente vai ver então que Deus
como eu falei, ele sabia que ali os filhos de Eli, eles estavam longe da sua presença, e gerou Samuel. Os filhos de Eli cresceram no templo, mas se desviaram. Eles não estavam com o propósito de adorar o Senhor. Só estar no templo não importa. O importante é o nosso coração. Assim foi com o menino Samuel, que ele cresceu no templo e verdadeiramente cresceu aprendendo das coisas do Senhor, e cresceu com o coração cheio de Deus, e cresceu trazendo de volta ao povo de Israel a presença do Senhor. Ana não tinha nem contado o seu voto para Eli naquele momento, mas ela voltou para agradecer, para contar a sua vitória, para mostrar confirmação. E como eu disse, que você possa ter em mente, ter a fé, que o seu testemunho também vai acontecer, e inclusive culto para agradecer. A gente veio ali a luta de Ana, mas existiu uma luta que foi muito maior que a luta de Ana. Da luta de Ana veio uma vitória grande. Mas dessa luta grande veio uma vitória ainda maior. Samuel, ele nasceu de um nascimento milagroso, mas eu quero falar também do Senhor Jesus, que ele nasceu de um nascimento ainda mais milagroso. A Virgem concebeu do Espírito Santo, e o nascimento de Jesus como plano de redenção do homem caído, para que o homem pudesse então novamente estar na presença de Deus. O homem caído, que não pode pagar por seus pecados, que não pode pagar por seu perdão, Jesus nasceu de uma forma milagrosa para reconciliar o homem caído a Deus. E aí a gente vai ver que Jesus, igual a Ana, que Penina estava ali azucrinando o juízo, no início do seu ministério a gente vai ver que Jesus, ele foi levado ao deserto e foi tentado. E ali o diabo estava azucrinando também o juízo de Jesus. E ali a gente vê que Jesus, ele venceu com a palavra. Ele venceu dando a resposta pela palavra. E a gente possa estar, assim como Cristo nos ensinou, firmados na palavra. Que a gente, quando for tentado, continue firme. A gente vai ver que Jesus, ele passou por toda essa luta e por todo o sofrimento, porque Ana não entendia, mas Jesus, ele entendia bem o processo que ele tinha que passar. Ele entendia tudo aquilo que ele precisava passar e sofrer para que a vitória fosse alcançada. Ele sabia todo o propósito de Deus. Ele até chegou a dizer, por a sua forma humana, pelo medo, passa de mim esse cálice, mas ele disse, se possível for, porque seja feita a tua vontade, não a minha. E é assim que a gente tem que, assim como o Senhor Jesus, falar também, Pai, seja o que vier lá na frente, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Que a gente possa saber que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é maravilhosa. A gente vai ver que nessa luta, Jesus, ele não lutou só por ele lutou, foi na verdade por nós. Foi por mim, foi por você, que não tínhamos como nos reconciliar com Deus. E aqui, nascimento milagroso, uma vida sem pecado, 100% homem, 100% Deus, passou por aqui, por esse mundo, sem pecado, e lutou. Assim como Ana, Jesus, que era zombado, que Penina zombava dela, zombavam muito de Jesus. Bateram na sua face, cuspiram seu rosto, colocaram coroa de espinhos. Que luta tremenda, que luta tão grande. Não só essa dor que ele sofreu, mas o fardo de levar nas suas costas também os nossos pecados. E ali aquela luta que Jesus enfrentou, ele passou por tudo aquilo, mas ele venceu. Ele baixou a sua cabeça, ele disse, está consumado, no intuito de dizer, está pago. Aquilo que nem eu nem você consegue pagar, ele pagou. E ele venceu. Vamos ler lá Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 5. Mateus 28, 5. Que diz assim: depois que Jesus morreu, depois que ele foi sepultado, no terceiro dia foram então ao sepulcro procurar por ele, e lá o anjo disse, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Essa é a vitória que Jesus conquistou. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o diabo. Jesus, ele conquistou uma vitória
e continua vivo pelos séculos dos séculos. A gente vai ver lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Primeira carta aos Coríntios, 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória que Jesus conquistou, a gente também pode alcançar no momento que a gente se entrega a Ele, no momento que a gente vira verdadeiramente seu discípulo, entrega o seu coração a Ele. É uma vitória que Ele comprou para a gente e nos garante, e nele somos mais do que vencedores. E aí a maior vitória que era possível Ele comprou para a gente, que é a vitória da salvação. Esse é o maior milagre que pode existir. Um homem longe de Deus, distante de Deus, e que passa a ter então acesso a Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. O milagre da salvação. Romanos 10, 9... Romanos 10, 9, está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então essa é uma noite para você decidir sobre a sua salvação. A gente está numa luta tremenda nesse mundo, uma luta contra um inimigo cruel, mas é um inimigo que a gente só consegue vencer justamente pela vitória que Cristo nos garantiu. E eu pergunto nessa noite se você tem a certeza da sua salvação. A gente viu que Samuel, ele cresceu, ele virou um grande profeta, né? Trago aqui também a menção da importância de ser criado na presença do Senhor, a importância de orarmos por nossos filhos e colocarmos no caminho do Senhor. A gente vê ali que os 2 filhos de Eli, diferentes, como eu disse, Eli morreu de velho, e os 2 filhos de Eli morreram numa guerra, e morreram ali provavelmente sem salvação. E que adianta uma capa de sacerdote, que adianta ali parecer que é um cristão, mas na realidade por dentro o coração não é 100% de Jesus e perder a salvação. O que Deus quer, na realidade, não é a sua aparência, é a sua vida, é o seu coração. E essa é uma noite para você colocar no seu coração que você pode estar dizendo: eu não consigo mudar, e eu não quero que você mude, eu quero que você entregue a vida a Jesus e veja a mudança que Jesus faz na sua vida. Porque não é com suas próprias forças, é Ele que pode. Porque quando Paulo, a resposta que Deus deu a Paulo é justamente essa. Que na sua fraqueza, né, que a minha graça ela se renova, você possa então ter certeza que na sua fraqueza que Deus vai agir na sua vida para glorificar o nome dEle, não é pelas suas forças, mas pela força dEle. Então salvação é uma coisa séria, e eu pergunto se você tem justamente a certeza que naquele grande dia o seu nome estará no livro da vida do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro. Essa resposta ninguém pode dar, apenas é entre você e Deus. É apenas entre você e Deus que você pode entregar o seu coração. Talvez eu possa estar falando aqui nessa noite com pessoas que possam estar sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pessoas que estão passando por lutas tremendas, pessoas que estão talvez usando até uma máscara, porque está mostrando uma coisa que não é, por dentro está sofrendo, e não, coração duro, apesar de sofrer, não se derrama aos pés do Senhor. Essa é uma noite para você amolecer o coração, para você então entender que é o Senhor que quer te transformar, não é pela sua própria força. Essa é uma noite que eu possa estar falando, como eu disse, com alguém que possa estar com o coração endurecido, que quantas vezes já ouviu uma mensagem semelhante a essa, chamando para entregar a vida ao Senhor, para uma mudança de vida, para uma renovação de votos. Assim como Ana fez votos ao Senhor, talvez você até diga e pense: um dia eu já fiz votos também ao Senhor, quebrei meus votos e estou pagando o preço. Mas essa é uma noite que Deus quer te trazer de volta, para que você restaure os seus caminhos na presença dEle. Deus, Ele não te quer a metade, Ele não quer só o seu corpo, Ele quer você por inteiro. Seu corpo, coração e alma, para que Ele possa agir em você e através de você.
Essa é uma noite, então, para que você que está ouvindo essa mensagem não endureça o seu coração. E como está lá em Apocalipse 3:20, Apocalipse 3:20, que está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus não vai te forçar nada. Jesus, ele quer ver a sua sinceridade de entrega, a sua sinceridade de querer mudar, de dar espaço para o Espírito Santo atuar em você e viver em você, para que você possa ser morada dele. Então que você possa passar pela prova dando glória, que você possa passar pela luta dando glória, ciente que há uma vitória, e mesmo que essa vitória tarda, você não entende todo esse processo, mas Deus, ele está trabalhando na sua vida, ele está te ensinando, ele está te amadurecendo. E não foque só na vitória desse mundo, foque no principal, a salvação, a vitória eterna que apenas o Senhor Jesus pode garantir por você. Então essa é uma noite para você aceitá-lo, entrar na sua vida. É uma noite para você retornar ao caminho. Se você está afastado, possa ter a consciência de que longe do Senhor essa luta não vai ser vitoriosa. Que você possa refazer os seus votos e ter sempre em mente, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o momento de chamar aqui o pastor Samuel, que vai continuar falando ao seu coração o melhor convite dessa noite, para que você possa então ouvir a voz do Senhor e você possa deixá-lo fazer morada na sua vida e dessa luta ter a vitória para a glória de Deus.